Boa noite. Fala, Christian. E aí, tudo bem? Beleza? Tá gravando aí, né? Tá gravando a aula. Esperar teus colegas aí. Buenas. Vamos ver aqui. Na última aula a gente viu o amplificador transistorizado, né?
Beleza, então, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho dos tiristores, tá? Vou falar de novo da SCR, porque que nem eu disse para vocês, né? O SCR, ele é um componente, ele é um diodo que tem a característica de ajuste e na indústria a gente vai usar muito ele, né? Então, por mais que eu já tenha dado uma pincelada nele, eu estou fazendo um resumão de tudo, né? Que a gente viu na eletrônica 2, para poder trocar propriamente dito o conteúdo de eletrônica industrial. Porque o conteúdo de eletrônica industrial, ele na verdade, ele é curto, né? Ele é uma extensão daquilo que a gente vem trabalhando. Só que o que acontece? A partir do momento que a gente entende esses conceitos básicos, o que a gente precisa saber na eletrônica industrial são mais configurações, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com os tiristores, tá? A gente vai rever o SR, como ele funciona, e depois, quando a gente for aplicar ele em tarefas industriais, vocês já vão ter um entendimento melhor. Então, eu vou deixar uma lista, depois de exercícios, uma lista só, desculpe, eu vou deixar uma lista só com a revisão. Nessa lista aí a gente vai ter uma recapitulação de fontes, amplificador transistorizado, SR, mais alguma outra coisa que eu vier a dar, tá? E aí depois a gente entra no nosso conteúdo mesmo. Então, assim, ó, na família dos tiristores, nós sabemos que são a família de semicondutores com propriedades específicas, tá? Com especificidades. Vocês podem ver aqui, né? Isso aqui é a imagem do encapsulamento de um SR. Vocês podem estar vendo aqui, esse aqui é um TIC 1060. Tá? Só que esse modelo aqui, ele tem um suporte mais ou menos até 10 amperes, né? Então é uma corrente bem alta de um componente que pode ser colocado aí na prática. O que acontece? O que acontece? O SR, ele tem algumas funções bem básicas, assim. Ele é um diodo, como a gente já viu, só que ele tem a característica própria de poder liberar ou não a passagem da corrente, né? Então ele serve como uma chave aberta ou uma chave fechada, tá? Isso não é novidade para ninguém. Lá mais à frente, quando nós formos fazer o acionamento de motores em CC, né, no caso motores de corrente contínua, a gente vai perceber então que o SR ele é um aliado fantástico. Hoje em dia, dentro da indústria, ele ainda é muito, muito, muito utilizado, tá? Essa aí, então é a nossa simbologia, tá? Ele é a mesma imagem do diodo, a mesma coisa. A única coisa que muda é que só tendo um anodo e catodo, ele vai ter um gate também. Um terminal de comando chamado gate. Então, essa polarização, lembrem lá quando a gente tinha o diodo. Quando a gente trabalhava com o diodo, a gente simplesmente polarizava ele diretamente ou inversamente. Tá? Polarizando diretamente, ele iria atuar como uma chave fechada, polarizando ele inversamente como uma chave aberta. E é assim que rolava. Nessa situação, ele vai funcionar da mesma maneira que um diodo. A única coisa que vai mudar é que para ele funcionar, ele abrir a porta de condução, ele vai precisar de um pulso positivo no terminal gate. Então, polarizado diretamente, um pulso positivo no gate, tá? É isso aí que vai determinar se o nosso SR vai funcionar ou não, beleza? Então aqui, ó, a estrutura interna dele.
nós podemos ver, então, tá, que ele tem um anodo, um catodo, que ele tem o terminal ali, o gate, é o que vai fazer com que os elétrons que ficam presos na barreira sejam liberados a partir do pulso, abrindo a porta, fazendo com que ele funcione, tá? Então, essa simbologia, vocês podem ver ali que são dois transistores, um transistor NPN e um PNP, tá? Esses dois componentes ali, vocês podem ver que tem um coletor que vai do coletor ao gate, e essa é a estrutura, o funcionamento básico dele, tá? A estrutura, no caso, do componente que a gente utiliza geralmente na indústria. Vocês podem ver aqui o funcionamento dele, tá? Um circuitinho. Então, o que acontece nesse circuito? A gente tem ali, vocês podem ver, um SR, uma chave e uma lâmpada, tá? O que acontece? Quando ele for ligado, acionado pela rede, ele vai ter a característica própria de atuar ali como uma chavezinha aberta e tal. Quando a gente der o pulso positivo no gate, quando acionar o S1, a corrente vai circular, vai passar por ele, vai até o gate. No gate ele dá o pulso, então ela serve como uma chave que vai ficar fechada, e aí vai poder acionar nossa lâmpada, tá? Já fiquem mais ou menos imaginando isso, como seria aplicado quando nós trabalhássemos com motores elétricos, tá? Porque a carga que a gente vai trabalhar vai ser com motores, tá? Ó, essa daí é uma imagem, tá? De um SR industrial e de acordo com a simbologia. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui nós temos então o catodo, nós temos o anodo e aqui o gate, tá? Comando. Esse SR aqui, ele geralmente é muito utilizado na eletrônica de navio, né? Essa eletrônica industrial aí, ele tem uma utilidade muito grande, né? Acionamento de sala de máquinas, acionamento de convés, porque dentro do motor a gente tem, no caso dentro de navios, né? Nós temos a sala de máquina. Na sala de máquina a gente tem alguns pontos específicos. Nós temos os geradores de energia e os conversores. A gente converte tanto CC para CA quanto CA para CC, tá? Nessa parte da conversão, para o acionamento dos motores, que muitas vezes são feitos em CC, quem vai comandar isso daí é o gate do, do nosso SR, tá? Então aqui, ó, isso aqui tudo que eu estou passando, pessoal, vocês já viram, tá? Eu estou simplesmente fazendo aqui uma revisão geral de tudo, para não ter erro. O pessoal da direção aqui falou comigo. Então aqui, ó, voltando. Aqui, ó, o nosso SR, vocês podem ver que ele está incluso aqui em um circuito para demonstrar o funcionamento, tá? Então, aqui no primeiro momento, a gente pode ver a corrente alternada que ele está sendo submetido. Quando for submetido à corrente alternada, tá? Porque uma coisa que é bem importante você ter em mente que o SR ele pode ser aplicado tanto na corrente alternada quanto na corrente contínua. Na corrente contínua, eu vou dar o pulso positivo uma vez, até a corrente de manutenção se dissipar no circuito. Quando eu estou trabalhando com corrente alternada, toda vez que o semiciclo da nossa solenoide atingir o semiciclo negativo, né, eu vou precisar dar um pulso positivo de novo para poder fazer com que ele atue como a chave fechada. Então, eu vou precisar de disparos contínuos no gate, tá? Isso daí que você tem que ter em mente. Corrente alternada, pulsos contínuos. Corrente contínua, apenas um pulso, tá? Essas são as características específicas. Então, vocês podem ver o comportamento dele da onda
No momento do disparo, vai ter o pico, e a partir desse pico aí, que a gente vai ver como ele se comporta, tá? Aqui é a tensão na carga. Vocês podem ver aqui, ó, que nesse intervalo aqui, onde vai ser dado o pico, ele não tem, então, esboço de aumento. Ele vai ficar no zero, depois ele é acionado, continua sendo ciclo negativo até o tempo do disparo, o tempo que leva para carregar, e de novo, tá? Aqui são as imagens que a gente pode ver, o comportamento dele em corrente contínua, o tempo que leva do disparo aqui, tá? O tempo que ele leva para carregar e o tempo que leva para romper a barreira de manutenção, tá? Nesse momento aqui, depois de um determinado tempo em corrente contínua, ele vai levando um tempo, ele vai perdendo a condutividade interna. Então a barreira com os elétrons vai se formando novamente. Então a gente vai precisar de outro pulso para poder acionar o nosso SR de novo. Apenas. Isso daqui era só uma breve recapitulação, né? A gente já viu o SR. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, tranquilo, professor. Ah, bom, beleza. Vocês não sabem o quanto é solitário dar aula assim, né? A gente está falando, às vezes, não sabe, né? A sensação que está assim que perdeu a turma, né? Mas faz parte. Às vezes não estão falando, mas estão acompanhando tudo. Então, assim, ó, quando eu falei para vocês que quando o nosso SR ele é submetido a uma corrente alternada, também que ele tem a necessidade de ter pulsos contínuos no gate para poder manter ele conduzindo, né? Foi essas umas das condições que eu falei. Então, assim, ó, existem componentes que têm a característica específica de gerar pulsos, tá? Então, nesse caso, nós temos o JT. Esse componente, ele é um condutor, ele é um semicondutor também, ele é da mesma família de semicondutores, e ele tem dois materiais, material tipo P e o material tipo N, tá? Maior portador de elétrons, maior portador de lacunas. Então aqui, ó, a gente pode notar pela ilustração que aqui no material tipo N nós temos duas bases, a base 1 e a base 2. E no material tipo P nós temos aqui o emissor. Então o que acontece? Esse componente ele vai gerar pulsos, tá? Na saída dele. Só que para isso, para polarizar ele, nós temos que ter aqui no anodo, na base 1 e na base 2, nós vamos polarizar ele inversamente, tá? Vocês podem ver a simbologia dele, tá? Ele é uma simbologia muito parecida com a do transistor, até pelo fato de ele ser da família dos semicondutores, ele tem essa característica, é uma simbologia meio padrão. Ele tem um emissor, onde a seta entra, e a base 1 e a base 2. Tá? A estrutura interna dele, ele nada mais é do que um diodo circulado por uma fonte interna e alguns resistores na volta. Tá? Essa é basicamente a jogada dele. Tá? Um resistor no emissor, um resistor na base 1, um resistor na base 2. Aqui nós podemos ver, então, a aplicação, tá, de um circuitinho onde ele está funcionando. Vocês podem ver lá no R2, nós temos, então, um potenciômetro. Conforme esse potenciômetro é ajustado, nós temos, então, uma maior ou menor intensidade de pulsos na saída do meu UJT, tá? Geralmente, esse componente ele é utilizado para dar condições de funcionamento do SR. Mais para frente, a gente vai retomar, então, o TRIAC, o JAC e o TRIAC. Nós vamos entender, então, que ele também
tem essa característica de poder receber os pulsos, tá? Vocês podem ver aqui a característica das curvas do emissor e da base 1, tá? Então, aqui por essas curvas, nós podemos ver, então, o tempo que leva para ele carregar e o tempo que ele leva para se descarregar. Olhem ali o traço do emissor. Vocês podem ver que aqui, depois que ele completa um ciclo inteiro, ele tende a descarregar. E aqui na base 1, onde nós temos o pulso, né? Então, a saída dele, ó, vocês podem ver, vai ter um pulso, depois outro pulso, e assim sucessivamente. Esse intervalo que fica entre um pulso e outro, ele vai aumentar ou diminuir de acordo com o ajuste no potenciômetro. Se nós aumentarmos a resistência, ele vai aumentar o intervalo. Se nós diminuirmos a resistência, ele vai ter pulsos, então, mais repetidos, tá? Um pulso mais pertinho do outro. Nós podemos ver aqui, então, tá? Por uma característica interna dele. Para nós não vai ser muito relevante, mas é importante que vocês vejam. Aqui nós podemos ver, então, o encapsulamento dele, tá? Esse componente, ele não é robusto, ele é bem pequeno, bem tranquilo, assim, digamos. Os terminais dele têm esse ajuste aí. O terminal que fica no meio, né, entre os dois é o emissor, e nas pontas ficam a base 1 e a base 2, tá? Nós temos também, na mesma família, o PUT, tá? Esse componente, ele já é um pouco diferente, né? Ele tem 4 materiais, ele é chamado de diodo de 4 camadas. Ele também tem um gate, só que diferente do SCR, em vez do gate ser um material tipo P, nessa situação, o material é no tipo M, tá? Então, isso já mostra a especificidade do componente. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, pessoal, o PUT é um dos pouquíssimos materiais, componentes na eletrônica que eu nunca vi. Nunca polarizei, nunca usei ele em circuito nenhum, até hoje. Mas ele existe e ele está na ementa, né? Então ele tem que ser falado. Então ele tem a sua especificidade, ele precisa do pulso, tá? Só que nessa situação aí, o pulso ele não é positivo, ou seja, o pulso é negativo, e ele, na saída, sai também dando sinais. Geralmente, ele é aplicado para polarizar, então, um triac, para dar condições de funcionamento. Porque o que acontece? Lá, quando a gente relembrar o triac, nós vamos ver, então, que o anodo 1 tem que acompanhar a polarização no gate dele, de acordo com a entrada do anodo 1. Então, se o pulso for positivo, a entrada do anodo 1 tem que ser positiva. Se o pulso for negativo, a entrada do anodo 1 tem que ser negativa. Uma coisa vai complementar a outra, tá? Então, daqui a pouco nós temos lá o JT, que tem a finalidade de dar um pulso positivo, tá? Só que, nessa situação, eu posso ter a necessidade de precisar de um pulso negativo. E da onde eu vou tirar isso? Bom, o PUT nos dá essa possibilidade, tá? Então, essa é a maior sacada dele. Vocês podem ver que a sua simbologia é muito parecida com a do SR, só que ali, ó, em vez de ser o gate por baixo, vocês podem ver que ele está ali por cima. Tá? Então, a simbologia é muito parecida. Por mais que o funcionamento de um seja completamente diferente do funcionamento do outro. Então, aqui, ó, vocês podem ver, tá, que ele também é 2 transistores. Passa disso. Ele tem 2 transistores, né? Lembrem que lá no SR eu tinha um NPN e um PNP. Nessa situação, eu tenho 2 PNPs, tá?
Então, por isso que o pulso dele para a condução, ele obrigatoriamente vai ter que ser negativo. Desculpem, eu vou ter 2 transistores. Lá no SR eu tinha um NPN e um PNP. E aqui eu vou ter um PNP, NPN, tá? Só que ao inverso. Em vez da saída sendo entrada no PNP, tá? Então é isso que a gente tem que deixar, tem que ficar bem claro aqui, tá? Aqui nós temos a estrutura interna dele, na aplicação dele, tá? Só deixa eu ver aqui o que o colega me chamou aqui. Só um minuto, pessoal. Bueno, então, voltando, pessoal. Aí aqui, no caso, no funcionamento dele, a gente pode ver que ele tem alguns resistores na volta dele, tá? Tem um capacitor de saída. E vocês notem que lá na entrada do anodo, a gente tem um potenciômetro, tá? Esse potenciômetro aí é de 100K. E ele também nos dá a possibilidade de poder fazer o ajuste, tá? Ele, como eu já falei anteriormente, ele vai ser um gerador de pulso. Conforme a intensidade da resistência, aumentando ou diminuindo, ele vai aumentar ou diminuir a quantidade de pulso, tá? Isso daí é o mais importante. De toda a sacada dele, esse é o mais importante. Aqui são as formas de onda, tá? Essa forma aqui, ó, isso aqui vai ser de acordo com o ajuste que eu estiver dando nele no potenciômetro. Eu posso deixar a onda extensa, então, ou seja, a resistência está muito alta, ele vai chegar até o seu limite máximo, vai demorar todo esse intervalo de tempo para depois descarregar. Se eu tiver uma resistência baixíssima, ele vai, ao pulso atinge o pico, já instantaneamente ele baixa. Tá? E esse intervalo eu vou ajustar. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, tranquilo, professor. A ferramenta de vocês fala toda aquela parte de novo. Bom, eu vou seguir a emenda, né? Então eu vou dar tudo. Vocês estão vendo a tela? O que vocês estão vendo? Eletrônica 2, módulo. Módulo 3. Eletrônica 2, módulo 3? Tá, beleza. Isso. É isso mesmo. Tá, pessoal, L. isso aqui tudo vocês já viram, tá tudo. Só que eu tenho que revisar, não adianta. E para a gente entrar nos módulos, a parte de potência, de banco de capacitor, não sei o quê, vocês precisam ter visto tudo isso aqui. Está previsto na emenda, então eu vou tocar a ficha. Então aqui, ó, como a gente já tinha visto, então, tá? Relembrando, para quem lembra, né, e para quem não lembra, vai lembrar. O LDR, tá? Ele é um resistor sensível à luz. Conforme o aumento da resistência, o aumento da luminosidade, ele baixa a resistência, permitindo então a circulação de corrente elétrica, tá? A simbologia dele é essa, é um resistor com duas setas entrando.
E ele tem a finalidade, então, de poder acionar uma carga quando a gente acionar, botar a luz nele. A grosso modo é isso, tá? Nós temos aqui a simbologia que a gente usa americana e essa aqui é a simbologia inglesa, tá? No mundo aí vocês podem pegar várias bibliografias, cada uma delas vai ter uma simbologia específica, tá? A aplicação dele pode ser um flash de câmera, né? Quando a luz bate, ele sabe que está para acionar a carga. Pode ser muito aplicado hoje em dia ainda é muito utilizado em postes. Ele é aplicado dentro de fotocélulas, né? Então, o que uma fotocélula faz? Ela tem o seu sensor que capta o nível de luminosidade no ambiente. Dependendo da quantidade de lux, e a lux é a unidade de luz. Não sei se vocês já tiveram projetos em instalação predial, né? Lá quando a gente dimensiona o projeto luminotécnico, a gente entende então que a unidade para iluminação é lux. Então, quando a luminosidade está muito baixa, ele aumenta, ele diminui a resistência, né? Diminuindo a resistência, então ele vai conduzir e vai acionar a carga. Nessa situação vai ser uma lâmpada, tá? Quando o dia amanhece, o nível de iluminação é muito alto em cima do resistor. Então, o que acontece? Ele acaba, então, aumentando a resistência, fazendo com que a carga pare de funcionar. É basicamente esse funcionamento, né? Vocês podem ver a ilustração ali, uma lanterna, colocando iluminação na SR, e a partir desse momento aí ele passa a conduzir ou a cortar. Lembrando então, pessoal, o LED, né, que é o diodo emissor de luz, esse componente ele funciona igual a um diodo comum. A única diferença entre um LED e um diodo retificador, digamos assim, é o fato de que o LED ele tem a propriedade específica dele de emitir luz, né? Então, quando ele é polarizado diretamente, da mesma maneira que o diodo retificador, ele conduz e já sai emitindo uma luz. Quando ele é polarizado inversamente, ele vai se comportar como uma chave aberta e vai cortar. Ele possui o terminal anodo e o terminal catodo, normal como a gente vem trabalhando com ele. O que acontece? O catodo é o terminal negativo, tá? O terminal positivo é o anodo. Geralmente, o anodo vai ter um terminal maior, tá? Ele vai indicar o positivo. Então, quando vocês pegarem um LED, comprarem ele e verem lá o terminal, né, a perninha, como se fala por aí, maior, vocês já sabem, então, que o terminal positivo é esse, tá? A simbologia do LED é igual a de um diodo comum, a única diferença é que ele tem duas setas saindo dele, tá? É isso que vai determinar que ele é um diodo. Quando vocês virem uma planta eletrônica em algum projeto, essa simbologia com a seta saindo do diodo, então vocês já vão saber que está se tratando de um LED, tá? Aqui a simbologia, o anodo, o catodo, as setinhas saindo, ele está emitindo luz. É o positivo, tá? E ele vai emitir a luz. Então, nós temos o LED, que é característica como fotodiodo, como diodo emissor de luz. E aqui, nessa ilustração, nós temos, então, o fotodiodo. O que o fotodiodo é? Se o LED é um diodo emissor de luz, o fotodiodo ele é um receptor de luz. Tá? Então, ele funciona da mesma maneira que o LDR. Tá? Só que a diferença do LDR é que o LDR ele aumenta e diminui a sua resistência,
de acordo com a iluminação. O fotodiodo, ele vai conduzir o diodo com a iluminação. Então, colocar luz nele é a mesma coisa que polarizar ele diretamente. Então, aqui, ó, a simbologia do nosso diodo, ela é igual à do LED, tá? Ele é um diodo, só que ele tem uma especificidade. Se no LED as setas saem do diodo, no fotodiodo as setas entram, tá? Então, essas setinhas entrando, elas estão indicando que ele vai funcionar ou não de acordo com a incidência de iluminação sobre a sua superfície, tá? Quando ele não tem luz, ele fica no estado de cortado, tá? Atua como uma chave aberta. Interna dele, tá? Ele tem um tubo e na volta dele ele tem ali as suas características. Ele tem um material tipo P e tipo N, tá? Ele é um semicondutor, assim como o diodo. Vocês podem ver aí, tá? Um diodo emissor de luz e um diodo receptor de luz, tá? Um é transparente e o outro tem a superfície dele fosca, que não possibilita com que nós enxergamos internamente ele, né? Ele só aparece o material invólucro na volta dele sem característica translúcida nenhuma. Então, ele em um circuito, nós podemos ver então que nós precisamos acionar uma carga, tá? Cortar. Quando colocamos a luz na sua superfície, ele acaba conduzindo. E isso vai gerar com que o nosso circuito ele possa ser acionado, tá? O que acontece? Tanto o fotodiodo quanto o LDR têm características muito parecidas. Só que quando há necessidade de cortar totalmente a energia de um circuito, o fotodiodo ele se torna mais eficaz. Quando nós temos um circuito onde nós possamos aumentar e diminuir a resistência, o LDR ele é o mais adequado. Só que o que distingue um do outro? Vai depender dos valores de tensão e corrente que o meu circuito eletrônico vai exigir. Dependendo das características, o LDR não vai conseguir atender a demanda. Isso já não acontece com fotodiodo, tá? Nós temos aqui então a estrutura interna. Ele tem as camadas, tá? Material tipo N, a barreira de junção, tá? E ele funciona dessa mesma maneira. Precisa então de uma polarização direta para quebrar essa barreira e tirar o diodo do estado de cortado para conduzido. E o que vai determinar isso é a luminosidade no caso do fotodiodo. Então, esse vai ser a polarização. O material dele é sensível à luz. Nós temos também os optacopladores, tá? Tudo isso a gente já viu. O optacoplador nada mais é do que uma junção de luz e o fotodiodo, diodo receptor de luz. Então, ele é um circuito integrado, tá? Quando colocamos um dentro do outro, ele tem essa característica própria aí, tá? Coloquei luz num lado, no outro lado vai sair a energia e vai fazer com que o meu circuito ele conduza, tá? Vou dar um exemplo aí bem prático para vocês entenderem. Nós temos aí uma TV que pode ser acionada com laser. O laser vai emitir uma luz. A TV vai ter um receptor e vai funcionar a partir do momento que ela recebe a luz. Tá? Então, esse é um esquema entre um optacoplador. Vocês podem ver a imagem aí, a ilustração. De um lado, nós temos o diodo emissor de luz, do outro lado, nós temos o receptor de luz.
transistor, tudo de uma maneira bem interna. Aqui está a imagem dele. Tá? Esse material aí. Coloca a luz de um lado, do outro lado ele vai conduzir, ele vai poder acionar a nossa carga então. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Aqui nós temos outra imagem aqui então de outro. Temos o fototransistor também, tá? Que ele é a mesma coisa, Só que o que acontece no fototransistor? A gente pode ver que ele tem 3 terminais aqui, tá? O fototransistor, o que vai determinar o índice de iluminação dele, tá? Vai fazer com que a base seja proporcional ao índice de iluminação que ele recebe. Então, no caso, o terminal de comando, que é a base, nós sabemos, quando nós colocamos a iluminação na base, ela vai ser responsável pelos valores da corrente do emissor, ou corrente do coletor, tudo sucessivamente. Tá? Ele tem algumas características um pouco diferentes do fotodiodo. Ele é bem específico. Tá? Então, a simbologia do fototransistor é essa. Ele é um transistor que está recebendo luz. Então, as setinhas entrando ali, como todas as outras que a gente já tinha conversado. As diferenças entre o fototransistor e o fotodiodo, eu posso citar aqui como a principal delas, entre eles dois, é o ganho de corrente. Tá? Se a mesma quantidade de luz atingir os dois dispositivos, a corrente no fototransistor será maior que a corrente no fotodiodo. Tá? Então, o aproveitamento da corrente no fototransistor é muito maior em relação ao do fotodiodo. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente pode ver, tá? Antigamente, dentro da indústria, era muito utilizado o fototransistor e o fotodiodo em conjunto para fazer o acionamento de cargas, né? Um sensor para ver uma esteira, para ver uma caixa. Porque o que acontece? De um lado fica um emissor, de outro lado fica um receptor. Se eu colocar uma caixa no meio entre esses dois, a iluminação vai ser cortada. Então, a partir desse momento, eu posso acionar uma esteira, posso acionar um motor que vai fazer uma fresna, que vai fazer um corte, enfim, de acordo com a necessidade que eu tenho na indústria, eu posso simplesmente com esses dois componentes poder fazer esse acionamento ou não. Tá? Então, olhem a vantagem em um motor saber que ele deve funcionar a partir do momento que a luz é cortada. Sensacional! Então, até hoje, claro, hoje existem dispositivos mais inteligentes, dispositivos eletrônicos mais aprimorados, né? Tem sensores mais específicos, mas até pouco tempo atrás, há poucas décadas atrás, isso aí era a revolução. Com esses pequenos componentes aí, se fazia chover dentro da indústria, né? Então, só que assim, o princípio de funcionamento ainda é o mesmo. Independente da tecnologia que se use, a base é essa. Tudo que for construído vai ser construído assim em cima disso, como vem sendo desde o começo do mundo. Então, vocês saberem como isso funciona vai dar uma grande vantagem na hora de aprender novas tecnologias. Tá? Então, você tem que saber isso daí muito bem sabido. Uma coisa que é importante a gente falar é do diodo Zener. Tá? Ele é um diodo completamente igual ao diodo retificador quando polarizado diretamente. Tá? Quando ele for polarizado inversamente, aí ele assume características muito específicas. Ele vai conduzir até a zona de saturação dele e depois ele mantém a tensão no estado. Ele não tem variação, ele não tem ruído, ele não tem perda, ele não tem nada. Simplesmente ele vai manter estável a tensão de saída.
E isso é muito bom. Nós termos um componente que mantém sempre estável a tensão de saída é sensacional. Tá? Então, vocês podem ver aí, ó, a simbologia dele. Ele é praticamente igual a de um diodo comum. A única diferença é que nas extremidades dele nós temos duas barrinhas. Uma num sentido e a outra no outro. Tá? É tipo um Z. Imita um Z. Tá? De Zener. Aí vocês podem ver o comparativo. A simbologia e a imagem dele. E ele tem essa característica bem própria aí. Aqui é a curva, como eu falei para vocês, tá? Vocês podem notar que nessa situação nós temos aqui ele conduzindo o semiciclo positivo igualzinho um diodo retificador comum. E aqui, quando a gente polariza inversamente, vocês podem ver que ele vai atingindo a corrente interna. Quando ele fosse para cortar, que um diodo retificador nesse ponto aqui cortaria, ele não. Ele estabiliza na tensão chamada tensão Zener e vai sempre estável, atingindo o valor que a gente precisa. Tá? Então, ele é um componente incrível, muito utilizado na etapa de regulação das fontes. Ontem eu usei ele como exemplo. Geralmente, se coloca ele na base de um transistor. Essa combinação é muito eficaz, uma combinação clássica, muito utilizada. Aqui a aplicação dele no circuito, tá? Ele vai ser polarizado inversamente, ou seja, quando nós polarizamos inversamente, nós colocamos um sinal negativo no anodo e um positivo negativo no catodo e um positivo no anodo. Eu estou polarizando ele inversamente. E ele vai estabilizar a tensão de saída, deixando sempre no mesmo nível, tá? Sem ruído, sem perda. Então, essa parte aqui já foi. Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa? Vocês querem conversar, falar alguma coisa? Tudo de boa, tudo de boa. Eu sei que é meio chato. Pode falar. Ô, professor, aquele ali que o senhor falou do emissor e do receptor, aqueles ali, é o mesmo que é usado em sensor de alarme agora, esses de barreira? Ele já foi muito utilizado sensor de alarme. Hoje em dia, já tem outros. Por que acontece? Antigamente, colocava um sensor na entrada e um na saída da peça, do ambiente. Quando a pessoa atravessava, cortava a luz. E aí ele acabava disparando. Era um sensor copo-acoplador. Hoje em dia, um sensor já é o suficiente para entender que tem uma pessoa andando. Não tem mais a necessidade de ter dois em paralelo. Só com um tu já consegue. Entendeu? Antigamente Entendi. tinha necessidade, eram os dois. Se a pessoa conseguisse dar um jeito de atravessar sem passar pela zona de incidência do sensor, a pessoa passava. Aí algumas pessoas botavam em cima, outra embaixo, faziam todo um posicionamento com sensores para não ter perigo de alguém passar e não pegar. Colocava um sensor no chão. Tinha gente que passava por cima da mesa. Andava com cadeira pelo lugar, ficava em cima da cadeira, o sensor estava no chão, não pegava, entendeu? Só que, claro, hoje já não. Hoje um sensor ele já consegue ver o ambiente inteiro só com apenas um sensor. Sensor de movimento, sensor de toque, sensor por calor. Ele identifica
o calor, mas aí são outras tecnologias, né? Isso para nós aqui não cabe. Mas, na verdade, nem eu tenho um conhecimento muito profundo disso, né? Eu sei o básico aí que a gente vê na eletrônica clássica, né? Que eu acho mais importante, né? Quando a gente sabe a eletrônica clássica, a analógica bem sabida, entende o princípio de funcionamento da digital, aí não tem quem nos segure. Aí depois o resto é o resto. Mas isso você tem que saber. O que é um resistor, um capacitor, o que é uma fonte, o que é a família de semicondutores, como é que se polariza diodo, transistor, SR, jack, triac. Você sabendo isso, pô, show de bola, show de bola. Só que aí, claro, você tem que entender, saber o que é um datasheet, saber procurar para substituir o componente, você tem que saber usar o instrumento para medir. Vá que em alguma determinada situação você está na indústria e tem que trocar um componente, né? Simplesmente vocês pegam lá um voltímetro comum, um volt, alicate, amperímetro que seja, fazem a medição corretamente, na escala correta, você consegue identificar, não, o defeito está nesse componente. Simplesmente vocês vão substituir ele e a máquina vai voltar a funcionar. Isso é importante. Agora, depois você vai, vou fazer uma programação em Arduino, vou fazer uma programação em CLP, vou fazer bom, aí, né, aí são outras tecnologias aí, mas aí vocês já vão estar prontos para receber esse conhecimento. Só que imagina você ter que fazer uma programação toda em um Arduino sem saber identificar o código de cores de um resistor, né? Não é viável. Você tem que trabalhar com o que é viável, né? Ah, vamos ver aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Foi o que, professor? Eu tô de boa. Tá de boa? Toca a ficha, toca a ficha. Ninguém tá com nenhuma dúvida, nada? Não, tá. Bom, vocês gostaram daquela dinâmica que a gente vai trabalhando, que eu vou dando a lista, vocês vão me entregando a lista? Tá bom assim? Pode ser, ficou bom mesmo. Vamos ver aqui. O que vocês estão vendo na tela? Tá, o Windows Explorer. O que está na tela? O senhor abriu o Windows Explorer ali, explorando as suas pastas. Ah, tá. Não, deixa eu... Foi foto de outro, foto de transistor, tá. Como é que eu volto aqui para a tela sem parar?
Aí, me digam aí, hoje é dia 25. A gente vai uma revisão dia 28. Dia 29, eu vou largar uma... Dia 29 eu vou largar uma lista, tá? Aí vocês me entregam essa lista até o dia... Não, eu vou largar ela dia 28, segunda-feira. Vocês me entregam até o dia 30, tá? Vou dar 2 dias. Depois, no dia 2, eu entrego outra lista. Vocês me entregam até o dia 5. Pode ser assim? Claro, claro. Só anotem aí, então. Ô, professor, Oi. semana que vem vai estar complicado para eu assistir a aula, professor. Pelo menos de segunda a quinta-feira. Tá, não tem Eu problema. vou estar nos turnos da tarde e aí vai ser complicado para eu assistir, porque pega bem a hora da aula. Aí. Você sabe que em relação a isso aí, a gente sempre deu um jeito, né? Não se preocupe. Comigo, vocês não se preocupem em relação à presença. A gente fazendo as atividades. Não, cabeça. Eu vou entregar a lista. Vou mandar no grupo, vou mandar. Estou me entregando ela direitinho e tal. Depois tu assiste as aulas no YouTube. Eu já postei as 2 últimas aulas, vocês já viram que tá lá no YouTube. É só vocês ir lá, assistirem, fazerem os exercícios e tá resolvido. Não fiquem preocupados aí, que a gente sempre resolve. Ok, valeu, professor. Beleza, então, pessoal, acho que hoje eu vou ficar por aqui, tá? A gente já viu pelo menos as revisões básicas aqui que a gente tinha que abordar. E aí, a partir de semana que vem, segunda-feira, eu já vou dar uma listinha, então. Depois faço essa lista, vou dar 2 dias, vocês me entreguem. E a gente segue nessa dinâmica aí, tá? Acho que semana que vem a gente já entra, então. Acho não, com certeza a gente já entra na parte industrial da coisa. E é isso. Alguém quer fazer alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa? Não, outro Fala, dia Christian. o Marcelo perguntou sobre inversores, né? Daí eu tinha uma dúvida também, professor. Tipo, o inversor ele entra as 3 fases, né? E Isso. caso tenha um parâmetro que se ele faltar uma das fases, ele desarma e Isso. informa ali o erro ou a falha. Sim. No caso, para eu usar no monofásico ou bifásico, eu tenho como anular esse parâmetro aí do falta de fase. Mas ele vai sair na saída dele. Ele vai sair as 2 fases ou vai conseguir mandar 3 fases ali, porque ele é um componente todo eletrônico e eu tenho pouco conhecimento nele. Tu tá querendo colocar, tu tá querendo fazer com que ele trabalhe sem as 3 fases e tu tá com medo que na saída dele tenha as 3 fases estejam ligadas. Sem ele ter... Na realidade, eu queria ligar um motor trifásico, só que tendo 2 fases. E porque tu vai ligar isso daí em triângulo. Não entendi, professor. Tu vai ligar o motor em triângulo. Seria? Tá, e tu quer fazer com que... Cara, mas de qualquer maneira, tu vai entrar com 3 condutores nele. Porque tu vai entrar com as 2 fases e tu vai entrar com um neutro também. Sim. Entendeu? Então tu vai estar com 3 condutores nele. Eu vou tentar dar mais uma pesquisada aqui. Qual é o modelo? Seria VEG Siemens. a gente trabalha direto com o CFW 700, 500. Me manda da VEG. Me manda uma foto do modelo ou catálogo aí e a gente dá uma conversada depois. Não, tá beleza. Aí a gente vê isso daí. Depois eu tiro uma foto e mando só. É que nem eu tô falando para vocês, ó. Eu tô montando junto com a escola Sim. um curso só de comandos, soft starter e inversor de frequência. Depois depois futuramente a gente vai entrar em CLP, em outras coisas lá. O curso tá assim, ó, tá sendo sim.
está sendo bem feito, bem investido. Vai ser um curso que vai ficar muito legal. Então, mas claro, lógico, vocês têm prioridade em tudo, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, independente de estar fazendo o curso ou não, que eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar, tá? Depois, então, tu me manda uma foto, me fala exatamente o que tu quer fazer. Ó, eu quero acionar em triângulo, em estrela, em 380, em 440, não importa. Me explica o que tu quer fazer, me manda a foto, manda um áudio, e aí a gente vai trabalhando junto, tá? Eu te ajudo. Beleza? Beleza, professor, valeu. Então, qualquer coisa aí, pessoal, tamo junto então, pessoal. Vamos tocar. Na realidade, isso aí era mais um experimento, entendeu? Não, é era pra bom, montar é bom. Não, eu sei, mas tu quer ficar ligado para quando na empresa precisar e tiver oportunidade, tu quer poder ir lá. Claro, claro. Vai que daqui a pouco Isso aí pinta mesmo. uma outra vaga, ou tu pode, né? Então tu quer estar por dentro, é lógico, tá fazendo certo. Eu acho que é interessante a gente ver o que pode crescer na empresa e tentar ir atrás do conhecimento. É isso aí mesmo. Beleza, então, pessoal. Vamos encerrar por aqui. A partir da semana que vem a gente continua aí, tá? Aí depois tu me manda os modelos que tu tem lá, mais ou menos como é que funciona, e a gente vai trabalhando isso aí, tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Ok. Cuidem Valeu. do final de Final semana. de semana, pessoal. E, pessoal, com moderação, hein? Final Boa de noite, semana, boa noite. com moderação, hein? Tá? Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Boa noite. Valeu, boa noite. Falou.